Olá pessoal do Degrau Cultural, sou o professor Leonardo Vasconcelos. Vamos resolver esse simulado da prova da Polícia Rodoviária Federal, Banca CESP. Isso mesmo, pode estar caindo a Banca CESP novamente, o último concurso foi, normalmente a Polícia Rodoviária utiliza ela. Vamos para as questões de noções de informática. Então a primeira questão que eu coloquei é um texto, uma imagem, um texto, a gente está vendo que está no LibreOffice Writer. Então é interessante porque na prova de concurso ele sempre vem com uma imagem e 2 ou 3 alternativas para você marcar certo ou errado, 2, 3 questões para você marcar certo ou errado. Lembrando que a prova CESP, na sua grande maioria, na grande maioria dos concursos que ela aplica é só certo e errado, a gente vai ter que analisar e julgar cada item sabendo se é certo ou errado. Então, um texto, tendo como referência a figura acima, que ilustra uma janela do LibreOffice .org Writer com um texto em edição, julgue os itens a seguir. Bem como eu falei, bem como cai no concurso, tá? Não vou ler o texto agora, não me interessa ler o texto. Vamos passar para o primeiro item para julgar. Se for necessário, eu volto aqui dentro do texto. Na situação mostrada na figura lá acima, para aplicar o sublinhado à sentença A Degrau Cultural está iniciando turmas intensivas especiais esta semana, é suficiente aplicar com o botão esquerdo do mouse 3 cliques rápidos sobre a sentença e em seguida pressionar e manter pressionada a tecla Ctrl e teclar U. Vamos ver essa sentença onde está para ver se está correto ou não essa afirmação. Essa sentença está aqui, ó. A Degrau Cultural está iniciando turmas intensivas especiais esta semana. É uma sentença, é uma frase, não é o parágrafo inteiro, é só um pedacinho do parágrafo. Então vamos voltar lá na questão, já vi que é uma frase, não é um parágrafo. É suficiente aplicar com o botão esquerdo do mouse 3 cliques rápidos sobre a sentença. Se eu desse um clique sobre a sentença, ele colocaria o cursor do texto em cima do local onde eu cliquei. Se eu der 2 cliques sobre a sentença, 2 cliques rápidos, ele vai selecionar a palavra a qual eu cliquei em cima. Então, 2 cliques seleciona a palavra. 3 cliques rápidos sobre a sentença, ele vai selecionar o período, a sentença, a frase, de ponto até ponto. Pô, professor, não é 3 cliques ele vai selecionar o parágrafo inteiro? Não, isso é lá no Word, a gente está falando do Writer. 3 cliques para selecionar a sentença. Se eu quisesse selecionar o parágrafo inteiro, seriam 4 cliques rápidos em cima da sentença ou do parágrafo, para ele selecionar todo o parágrafo. Então ele é diferente do Word, cuidado com essa diferenciação. Um clique, coloca o cursor. 2 cliques, seleciona a palavra. 3 cliques, a sentença, a frase. 4 cliques, todo o parágrafo. Então, até aqui está certo. Em seguida, pressionar e manter pressionada a tecla Ctrl U. Ctrl U é a tecla para sublinhado. Então, ele está mandando aplicar sublinhado. Pô, Ctrl U é sublinhado? Tem certeza, professor? Sim, temos lá. Vamos lembrar. No LibreOffice, o B vem de bold, da palavra bold, ou você pode chamar de black, que é o negrito. O I é o seu itálico. Lembrar que o negrito é aquela fonte mais escurinha. Por isso que também eu posso chamar de black, se ficou difícil decorar com bold. O I é o itálico, aquela letrinha inclinada. E o U vem da palavra underline. Uma linha embaixo, que é o sublinhado. Lembrando que a ferramenta do LibreOffice Writer, as teclas de atalho normalmente é o nome da ferramenta, que você já conhece, só que em inglês. Então fica mais fácil decorar, bold, italic, o underline. Então está correta essa alternativa, utilizando a tecla de atalho Ctrl U e utilizando 3 cliques do mouse para selecionar a sentença, a frase. Está lá, resposta correta. Vamos para a próxima questão e analisar a questão. Na situação da janela apresentada, a mesma janela que a gente estava vendo, lá do Writer. Para abrir o comando localizar e substituir,
É suficiente clicar no botão esquerdo do mouse sobre o botão, o ícone. Esse ícone aqui é realmente localizar e substituir. Ou pressionar e manter pressionada a tecla Ctrl L. Então já posso dizer que está errado. Como assim está errado? Ctrl L não é localizar? Lá no Word pode até ser. No PowerPoint é, no Word é, no Excel é. Só que a gente está falando de quem? LibreOffice Writer. Lembrando que localizar em inglês vem da palavra find, procurar, localizar. E find não é L, seria Ctrl. No lugar do L, se tivesse o F, a questão estaria totalmente correta. Como está o L, está errado. O nome da ferramenta em inglês é Find. As teclas de atalho do Writer é a primeira letra do nome da ferramenta em inglês. Se ele não usar a primeira letra, ele vai usar a segunda. Como centralizado, vem da palavra center, e o C você utilizou para copy, então a segunda letra seria o E. Bem fácil decorar o nome das ferramentas e a tecla de atalho. Então essa questão está errada simplesmente por causa desse L, não é L, é um F. Pô, professor, mas vai perguntar isso a CESP? Pergunta. Se você parar para olhar as últimas provas de concurso, ele coloca assim o ícone, ele coloca a tecla de atalho, ele pergunta o nome da ferramenta, o que a ferramenta faz, entre seu ícone e sua tecla de atalho. Melhor você parar e dar uma revisada agora em todas as teclas de atalho e ícones que podem cair. Ah, mas não vai ser o Word, não. A banca CESP tem utilizado ultimamente o LibreOffice Writer, o Calc, o Impress, porque o governo federal falou para todos os órgãos adotar um sistema operacional livre, que seria o Linux, mas não necessariamente só o sistema operacional. Todos os aplicativos também serem aplicativos do tipo freeware, livre. E aplicativos freeware, o LibreOffice é um exemplo dele, muito utilizado amplamente nos órgãos do governo federal. Então, melhor você parar e revisar o Writer, o Calc e o Impress, porque com certeza vai ser cobrado em sua prova. Essa próxima questão, ele fala sobre o LibreOffice Calc, que eu vejo aqui LibreOffice Calc, vejo aqui um desenho de uma planilha. É importante lembrar que se você está estudando para o Excel, o Calc é a mesma coisa, tá? Considerando a figura acima, que ilustra uma janela do LibreOffice, ou LibreOffice Calc, com uma planilha e edição, julgue o item abaixo. Não se amarra, não fica decorando agora a planilha, não te interessa agora a planilha. Você primeiro lê a questão, vê o que está perguntando, depois volta para confirmar dentro da questão se o que você precisa, se você vai precisar da planilha ou não. E o que você precisa. Na planilha em questão, as células H3 e F6 serão preenchidas com valores 19 e 30 respectivamente. Pausa aqui. Já vamos escrever alguma coisa. H3, está escrito ali que a H3 tem o valor 19. E o F6 tem o valor de 30, respectivamente, então está lá. Em seguida, a execução da seguinte sequência de ações, clicar na célula H3. Selecionou essa célula. Digitar igual a soma, então em H3 vai ter igual a soma de D2, dois pontos, E4. Isso aqui está em H3. Em seguida, clicar com o botão esquerdo do mouse e o botão. Esse botão é o confirmar. Quando você está digitando alguma coisa numa célula, você precisa dar a entrada, confirmar o que está digitando. Esse é o ícone de confirmar do LibreOffice Calc. Então, eu vou confirmar essa entrada de dados na célula H3. Em seguida, pressionar e manter pressionada a tecla Ctrl C. Todos lembramos de cabeça que Ctrl C é a mesma coisa que copiar. Então, eu vou copiar essa fórmula, selecionei a célula e estou copiando a fórmula. Clicar na célula F6, vou clicar em F6 e clicar com o botão colar. Então, quando eu colo aqui, ele não vai colar o resultado da fórmula. Ele vai colar a fórmula modificada, porque essa fórmula é uma fórmula relativa.
Como você sabe que é relativa, professor? Porque uma fórmula, quando a gente tem somente as células, ela é uma fórmula relativa à posição que ela se encontra. Quando eu tiver o cifrão, esse sinal aqui, que é igual ao sinal de dólar, o de cifrão, na frente da coluna, que é a letra, ou na frente do número, que é a linha, ele vai fixar, eu copio e colo e não vai ter modificação nenhuma. Como a fórmula não é absoluta, é relativa, ela vai sofrer alterações. Como vai ser as alterações? Vamos ver daqui a pouquinho. Ainda poderia ter uma fórmula mista, por exemplo, o dólar só encontrar na frente da coluna, ou seja, fixa a coluna, mantém a linha livre. Ou ainda, poderia ser só na frente do número. Coluna livre, linha fixa. Então poderia ser um ou outro, ali é uma fórmula mista. Relativa, absoluta, uma ou outra seria mista. Nesse caso, não tem nenhum cifrão, toda relativa, vai sofrer modificações. Como será essa modificação? Vamos lembrar na teoria que eu tenho a célula de origem, que eu copiei, e a célula de destino, que eu colei. Então, a modificação vai ser conforme isso aqui. Na coluna e na linha vai sofrer modificações. O H para o F. Opa, teve uma decrescente alteração. Pô, professor, nunca vi, sempre vi crescente. Pode acontecer decrescente. Ó, se tivesse do F para o H, você contaria no dedo. F, G, H. Teve duas, somei duas. Mas foi do H para o F. Então, na coluna teve uma alteração de -2. Vou diminuir 2 na coluna. E na linha, do 3 para o 6, teve um acréscimo. 3, 4, 5, 6. Um acréscimo de 3 na linha. O que eu faço com isso, professor? Essa aqui é a minha dica. Se você aprender a fazer isso, nunca vai ter problema com fórmulas relativas. Pega a origem e diminui do destino. Pega o destino, diminui da origem. O F diminui do H, ou H diminui do F, tanto faz. Você vai ver se vai aumentar ou diminuir. No caso de H para F, estou diminuindo, estou indo para trás, negativo, e eu tenho 2 unidades de colunas diminuídas, 2 letras que eu mudei do F para o H. E do 3 para o 6 está crescendo mais 3, tenho 3 unidades aumentadas. Agora basta pegar a fórmula é igual a soma, tem 2 pontos aqui no meio e tem um parêntese. E fazer essas alterações. Na coluna D, coluna, -2. Então, a coluna antes do D vem o C, antes do C vem o B. Então, o D vai mudar para B. O 2 é linha. 2 com 3 vai para 5. O E é coluna. -2 vai para D e antes do D vem o C. 4 mais 3 vai para 7. O 4 é linha, linha mais 3 vai para 7. Então, a fórmula de origem era igual à soma D2, 2 pontos, é 4, vai ser modificada por uma fórmula igual à soma B5, 2 pontos, C7, isso em F6. Perfeito. E aí, vamos verificar se esses valores permanecem. Estão preenchidos com aqueles valores quando ele clicou ou fez essa ação. Vamos ver se é isso mesmo que acontece. Vou voltar na minha planilha. Estamos ali na planilha. A primeira soma de D2 é 4. D2 está aqui, ó, coluna D, linha 2. D2 está aqui. Até E4. E4 é 4. Está aqui. Então, ele está fazendo a soma dessas células aqui. É isso que fala a primeira fórmula. Vamos ver quanto dessa fórmula, essa soma? 10, 13, 16, 17, 18 e 19. Realmente, essa fórmula aqui em H3 mantinha um número 19. Quando eu copiei e colei da célula H3 para F6, agora a fórmula é essa aqui de baixo. Vamos verificar se está correto. Então, vou apagar a primeira fórmula. A fórmula diz que a soma de B5 está aqui. O 2 pontos significa até, C7 até aqui. Então, seria a soma
dessas células aqui. Vamos ver o resultado disso aqui. 7 com 6, temos o resultado de 13, com 6, 19, com 4, 23, 24, 25, com 5, 30. Realmente bateu o resultado, 30. Então, essas duas fórmulas, quando copio a fórmula de H3, que era essa que a questão me dá, está aqui, e colo ela, está aqui, colar em F6, ela vai sofrer uma alteração, porque é uma fórmula relativa, a alteração está aqui, aquele meu macetinho que eu ensinei. Quem não lembra desse macete, volta lá nas aulas, que a gente mostra isso dentro das aulas, na teoria, e vai ter os resultados 19 e 30. Esse é o resultado de uma soma comum, desde que você conheça quais são as células. Então, essa questão está correto, está certo. Cuidado com uma questão dessa numa prova. O nível dessa questão é muito difícil. Você tem que prestar bastante atenção nos detalhes, principalmente que você está indo de uma coluna que está posterior para uma coluna anterior, então tem que diminuir. A mesma acontece com a linha, você está numa linha anterior para posterior, então você tem que somar. Na maioria das questões, quando você vê em prova, é só soma. Não, cuidado que pode também dar diferença. Se ele tivesse ido para uma linha acima, poderia ser essa linha negativa. Volta lá no conteúdo de fórmulas do Excel, do Calc, tanto faz, as fórmulas são iguais, e dá uma revisada. Pode ser que você faça diferença no concurso e seja aprovado por uma questão. Então não perca essa questão, mesmo ela sendo muito difícil, dá uma olhada e revise o conteúdo. Vamos lá para a próxima questão. Essa próxima questão, eu olho, já vejo o meu navegador. Esse navegador aqui é o Firefox, tá? Para quem não conhece, abre lá seu Firefox, pode estar caindo no Google Chrome, pode estar caindo no Firefox, pode estar caindo no Internet Explorer, dá uma olhada, esse é o Firefox. Tendo como referência a figura acima, que mostra a janela do Mozilla Firefox, ele já vem dizendo, te dando uma dica, julgue os itens subsequentes a respeito de rede de computadores e segurança da informação. Então, olhando a janela, vamos falar sobre rede e segurança. Ele já te deu a dica sobre o conteúdo que você vai falar. Essa questão, ele vai falar, está tratando de cavalo de Troia, está falando de vírus, worm, então é sobre segurança da informação. Vamos relembrar esse conteúdo, vamos pesquisar, vai lá no material didático, dá uma olhada para poder responder certinho. Vamos ler e responder agora esse simulado. Os cavalos de Troia atuais são disfarçados de programas legítimos que criam réplicas de si mesmo. Pode até acontecer isso, mas não é comum. O cavalo de Troia é um programa legítimo, ok, tá tudo certo até aqui, que criam réplicas de si mesmo. Pode acontecer, mas não é o comum. O comum é um programa legítimo, um programa verdadeiro, um programa que não, aparentemente não vai causar nenhum mal. Em um determinado dia e horário ele cause um problema, formate sua máquina, capture seus arquivos, destrua uma unidade de disco, um sistema de arquivo, alguma coisa desse tipo vai acontecer. Mas vamos dizer que até aqui está certo ainda, eu posso considerar, porque ele pode também simplesmente, quando for executado, criar cópia dele cada vez que você execute. Embora, diferentemente de vírus ou do worm, eles são diferentes, cada um é um tipo de programa malicioso, que não criam réplicas de si mesmo. Olha aqui a palavra errada. O vírus e o worm cria cópia de si mesmo? Mais ou menos. O vírus, ele se instala num programa, se instala em outro arquivo, ele vai se replicando em outros programas e em outros arquivos. Já o worm, ele cria cópia de si mesmo, ele cria uma réplica de si mesmo. Cuidado, essa é a diferença entre um vírus e um worm. Esse é o motivo pelo que o cavalo de Troia não é considerado um vírus. Cavalo de Troia é um programa malicioso, assim como o vírus e o worm é um programa malicioso, um malware. Não é considerado vírus pela banca CESP. Ele é um programa que causa o mal, porque ele se passa por legítimo, por um programa verdadeiro,
Em um determinado momento, a critério de quem criou, pode vir causar uma lesão, um problema, danificar os arquivos, capturar a informação. O vírus, ele se propaga em arquivos e programas, ele cria cópias se instalando, então ele vai se hospedando em outros computadores. Já o worm, uma vez numa máquina, ele cria cópia de si mesmo. Diversas cópias, se enviando por e-mail, se enviando pela sua rede, por onde tiver como mandar cópia. Então essa é a diferença entre cada um deles. Não são todos vírus. Vírus é somente o vírus, tá? Diferente, o worm não é vírus e cavalo de Troia não é vírus. Então essa aqui está errado, porque não cria réplicas de si mesmo. Só quem cria réplica de si mesmo é o worm. E o vírus, lembra, ele cria até cópia, mas se instalando em outro programa ou outro arquivo. Vamos para a próxima questão. Na situação mostrada na figura, ao se clicar no botão, essa figura está onde, professor? Vamos voltar lá na figura inicial. Vou voltar lá no meu navegador. Essa figura aqui, ó. Esse ícone se refere ao mostrar downloads. Ah, professor, já lembrei agora. Então vamos lá voltar para a questão. Ao se clicar no botão mostrar download, exibe o progresso dos downloads em andamento. Tá correto, tá? Posso marcar já certo? Não. Não marque certo sem ler toda a afirmativa da SESP. Pode ter algum problema no meio do caminho. E vamos ver se tem algum problema. Uma outra maneira de fazer seria pressionar e manter pressionada a tecla Ctrl D. Está errado. Ctrl D não faz isso. A tecla correta seria Ctrl J. Não D, está errado. Ctrl J exibe o progresso do seu download. Ctrl J. Então está errado. Cuidado, o iniciozinho estava até correto, mas o final acaba errado. Então, nessa questão, resposta correta seria errada a afirmativa, tá? Pessoal, espero que nessa correção das questões da Polícia Rodoviária Federal você tenha aprendido um pouquinho mais. Espero que você cumpra o nosso conteúdo, adquira nosso conteúdo teórico completo, revise sempre esse conteúdo quando tiver alguma dúvida, alguma falha e entre em contato caso necessário. Eu agradeço desde já, até um próximo encontro.